O Repórter Setorial está de volta. As novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil começaram a valer. Quem vai aproveitar o mês de julho para viajar deve ficar atento às mudanças. Julho normalmente é assim nos aeroportos do Brasil, bem movimentado por conta das férias escolares. No ano passado, mais de 8 milhões de passageiros viajaram em todo o território nacional neste período. Foram mais de 69 mil pousos e decolagens em 108 aeroportos brasileiros. A movimentação só fica atrás do mês de dezembro, mas neste ano, quem escolheu o transporte aéreo para chegar ao destino das férias vai precisar ficar atento às mudanças da Agência Nacional de Aviação Civil. A resolução número 400 da ANAC define novos direitos e deveres dos passageiros e está dividindo opiniões desde que foi aprovada em dezembro do ano passado. As regras passaram a valer no dia 14 de março deste ano. A regra mais lembrada é a que afeta diretamente o bolso do consumidor, a cobrança para despachar as bagagens. Em compensação, agora o passageiro pode embarcar com uma mala de mão de até 10 quilos. Mas ainda há outras novidades. Caso o nome do passageiro seja impresso errado, a companhia aérea deve corrigir o erro sem custo adicional, caso seja solicitado até o momento do check-in. Se for preciso cancelar o voo, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor pago com a passagem, incluindo as taxas aeroportuárias no prazo de 7 dias. Mas se o próprio cliente desistir da viagem até 24 horas depois da compra do bilhete, uma semana antes do voo, não vai precisar pagar nada por isso. Além disso, quando houver mudança de horário do voo por parte da companhia aérea, o cliente deve ficar sabendo da alteração até 72 horas antes do embarque. Outra informação importante é que, para voos domésticos de ida e volta, se a pessoa não comparecer no embarque no primeiro trecho, ela precisa informar a empresa se vai fazer a viagem de volta ou não, porque a companhia não vai cancelar automaticamente o segundo trecho. Portanto, quem já está com as malas prontas para curtir as férias deve ficar atento às novas regras para não ser surpreendido com os imprevistos. O aluno que quiser garantir uma vaga no FIES em 2018 vai precisar se dedicar um pouco mais. O programa, que já chegou a oferecer 732 mil vagas em 2014, vai disponibilizar apenas 310 mil para o ano que vem. As novas regras para o Fundo de Financiamento Estudantil passam a valer no ano que vem, mas o governo federal já anunciou a abertura de 310 mil vagas em 3 modalidades do programa. Na primeira modalidade, 100 mil vagas vão ser oferecidas sem juros para estudantes com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. Neste caso, vai incidir somente correção monetária e o estudante vai pagar uma parcela máxima de 10% da renda mensal. Na segunda modalidade, as fontes de recursos vão sair de fundos constitucionais regionais e 150 mil vagas devem ser oferecidas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste com juros de até 3% ao ano, além da correção monetária. Na terceira modalidade, os recursos vão sair do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e 60 mil vagas vão ser distribuídas a estudantes com renda familiar per capita de até 5 salários mínimos. As universidades vão ser responsáveis pelos custos com as taxas bancárias para os empréstimos, o que deve garantir uma economia de 300 milhões de reais para a União. Além disso, um fundo de garantia deve ser criado para que as instituições de ensino colaborem com a diminuição dos riscos desses empréstimos, já que no formato anterior foram acumulados mais de 46% de inadimplência, um prejuízo que ficou para o Tesouro Nacional. Mendonça Filho, ministro da Educação, disse que as instituições de ensino superior privadas devem ser sócias também nas inadimplências e, dependendo do caso, contribuir com maiores recursos para o fundo garantidor. Além dessas vagas, que vão ser oferecidas para 2018, o Ministério da Educação já tem o registro de 2,5 milhões de contratos ativos no FIES. As novas regras prometem garantir a sustentabilidade do programa. O
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse durante um evento ao agronegócio que a crise observada na política não está afetando a recuperação da economia. Segundo o ministro, não há evidências que, apesar das turbulências na política, os agentes econômicos têm reconquistado a confiança, mantendo a economia em trajetória de recuperação. Fique agora com a entrevista especial de hoje. Estamos vivendo o day after da reforma trabalhista, em que muitos veem defeitos, outros veem virtudes. O pessoal dá assim uma espécie de ilusão de ótica para a classe trabalhadora, dizendo que vai haver mais chance no mercado de trabalho. Outros entendem que realmente há muitas perdas. Eu, em princípio, vejo com bons olhos um único ponto: é o fim do famigerado imposto sindical, ainda que possa acontecer de uma forma transitória e tal, mas é uma coisa complicada. Todo mundo recebendo o doutor Marcos Edvander, né? Tem uma satisfação, ele é da Unisal, é advogado trabalhista e tem aí a chance de nos trazer reflexões sobre esse tema. Esse negócio de imposto sindical é meio cabuloso, né? Porque mantém uma estrutura de mais de 5 mil sindicatos. A maioria deles só se presta a queimar pneu nas rodovias, né? Porque não faz mais nada pelo trabalhador. O que acontece, eu acho, no Brasil é que há uma tributação muito forte do governo que não abre mão de receber as suas receitas. Aí o empresário se sente sufocado e as propostas sempre atingem a parte mais fraca, nesse caso, o trabalhador. Que é sempre quem paga a conta, na realidade. Sempre quem paga a conta. Assim, eu não arrumo a minha casa, eu dou um jeito das outras pessoas pagarem as minhas contas. A flexibilização de uma jornada, adaptar as novas situações, você poder trabalhar em casa, o teletrabalho, são coisas boas. Agora, dizer que o horário, o intervalo de trabalho pode mexer, isso é meio perigoso, porque isso está mexendo com a saúde do trabalhador. Então, botaram até grávida podendo trabalhar. Trabalhar em condição insalubre. Isso é uma barbaridade. Que médico que vai atestar não pode trabalhar em condição insalubre. Eu vou atestar insalubre, eu atesto para você. É meio perigoso. A conta sempre vem. Vai aparecer quem ateste pressionado pelo poder econômico. E a pessoa às vezes pede, né, para poder trabalhar. Então é meio perigoso. Liberou a terceirização, isso é também uma porta que está se abrindo aí perigosa. O sindicato faz acordo, ele sobrepõe a CLT. Tudo aqui no Brasil a gente olha com desconfiança da onde que vem. Será que está abrindo uma porta aí para, de repente, amanhã eu perder os outros direitos? Nós sempre vemos com reserva. Precisa mudar? Precisa. Mas algumas medidas eu acho que elas são o início de uma coisa um pouco perigosa. Eu acho que precisava, inclusive, ser melhor debatido isso, né? Porque vejo como uma indisciplina, um problema ético até ocupar a mesa do presidente do Senado, mas foi a forma que elas encontraram para tentar ainda fazer algum tipo de discussão, né? E tentar impedir. Nós não estamos muito bem representados em termos comportamentais, assim, na hora das discussões. Efetivamente, quem paga a conta não participa do processo. Esse é o problema maior no Brasil. Ou quem participa é uma liderança sindical duvidosa, né? Também, como certos paulinhos que há por aí. Parece que no Brasil todo mundo está preocupado mais assim, eu vou perder, né? Há muita coisa assim eu quero a minha parte. Eu voto isso se você me der em contraprestação. É muita negociata, muita troca de favor. Uma coisa que eu acho que devia ser mexida é a estrutura judicial, né? Nós temos aí a Justiça da Justiça. A Justiça do Trabalho é um custo extraordinário para o país, né? E temos a Vara Federal, que podia ser uma vara especializada em assuntos trabalhistas, como há a Vara Federal para assuntos tributários, a Vara Federal para assuntos criminais, haveria a Vara Federal para... Era uma estrutura a menos que ia ter no país. A Justiça também ela é cara e ineficiente para que ela se presta. A população tem uma resposta muito demorada em todas as suas esferas, então ela está sendo repensada justamente para ter uma resposta mais séria, mais rápida. O Rui Barbosa tem uma frase famosa que ele fala que justiça tardia é injustiça.
O fato de você ter uma coisa que tinha direito, às vezes quando vem já não te serve mais. Os aposentados, às vezes, quando eles vão receber o benefício, já faleceram, porque demora tanto para brigar na justiça. Então nós precisaríamos de uma tanto executivo, legislativo como judiciário, nós precisaríamos de pessoas, eu não falo que são despreparadas, longe disso, mas assim, nós precisamos qualificar melhor a nossa prestação de serviço. Nós precisamos otimizar para ter uma... E a justiça não foge no tocante assim, como há muita injustiça no país, então todo mundo vai para a justiça reclamar. E aí ela não dá conta. Há recursos demais, a coisa fica aí nas calendas gregas. Agora, esse negócio de colocar o acordo acima da lei, também me parece um tema bastante perigoso. Por exemplo, a gente vai poder aí ter a negociação da demissão, e aí, negociando isso, tem perda da metade do aviso prévio e da metade da indenização de 40% sobre o fundo de garantia. Eu acho perigoso, assim, porque você está outorgando para uma representatividade o poder de passar em cima da lei. O patrão chega e fala assim, olha, se você quiser, a gente faz um acordo, eu te pago a metade. Se você não quiser, vai para a justiça e leva 30 anos brigando. Isso, e se eu puder negociar, mesmo que vá para a justiça, eu tenho autorização de negociar aquilo. Então, abrir a porteira nesse sentido, nesse ponto, eu acho a reforma perigosa. E as férias, hein? Hoje você pode, em casos excepcionais, tirar 10 dias, no mínimo, e depois cumprir o restante das férias, num outro período. E aí, como é que vai ficar essa história agora que você pode parcelar, aliás, o patrão pode negociar com você 3 períodos dentro do prazo de 30 dias. Nós vamos falar sobre esse assunto na sequência dessa entrevista e vamos, com isso, levar reflexão ao seu lar. Já já estaremos de volta. Saneamento básico entra na mira dos investidores e pode atrair aportes de até 35 bilhões de reais. Mais detalhes no próximo bloco.